Tá, então a gente vai fazer uma receita básica de brigadeiro, tá? Vamos colocar aqui uma colher de sopa de manteiga. O ideal é que a gente coloque primeiro a panela para esquentar antes de colocar a colher de sopa da manteiga, exatamente para que já atinja uma temperatura ideal para a gente trabalhar com o resto do chocolate, né? E fique toda a panela com a mesma temperatura e a manteiga derreta, tá? Aí a gente coloca o leite condensado, a lata, né? Uma lata de leite condensado ela é suficiente, pode ser de qualquer marca. O ideal é que você trabalhe com marcas mais conhecidas no mercado, que tenha boa procedência. E não deixe o leite condensado antes na geladeira. O ideal é que ele esteja em temperatura ambiente mesmo, para trabalhar. Às vezes as pessoas perguntam assim, qual é a panela ideal para fazer brigadeiro? Não existe panela, não existe apenas um tipo de panela para você fazer o brigadeiro, mas o ideal é que você trabalhe com uma panela que ela conserve e distribua o calor do brigadeiro de uma maneira igual, uniforme. Então, se você puder trabalhar com panela com ferro, de ferro fundido, ou que tenha, enfim, que ela tenha um fundo mais grosso, é o ideal, porque ela vai queimar o brigadeiro menos facilmente. E aí o outro segredo é trabalhar sempre com uma temperatura do fogo muito baixa, né, para o brigadeiro não queimar. O segredo é apenas esse, você tem que ter cuidado para não queimar o brigadeiro, porque ele é um doce que vai cozinhando e vai tomando forma exatamente com o passar do tempo e com a temperatura de fogo muito baixa enquanto você mexe. Então tem que mexer, não pode parar de mexer e não pode trabalhar com fogo alto. Então eu coloquei o leite condensado, já tinha a manteiga aqui. Tô mexendo um pouquinho e aí vou colocar agora o equivalente a 2 colheres de sopa de cacau, né? Tem quem use também aquele chocolate em pó e pode ser utilizado tranquilamente, sem nenhum problema, tá? Mas uma outra opção de um brigadeiro um pouco diferente é você trabalhar com o próprio cacau. E aí entra essa parte aqui que é a mais... É a que dá um pouquinho mais de trabalho, é a mais chata desse processo, que é a de mexer aqui o brigadeiro, né? Na verdade ainda o leite condensado junto com o cacau, para ele não ficar formando muitas bolinhas pretas, porque senão vai ficar aquele crocante que tem gente que gosta no brigadeiro, mas que não fica lisinho. Então, para deixar esse brigadeiro lisinho, você vai ter que ter um pouquinho de força no braço mesmo, para sair mexendo isso daqui, essa mistura, até que ela adquira uma consistência uniforme. Esse aqui ele já consegui desfazer aquelas bolinhas, certo? Então elas já foram desfeitas, já tá fervendo também. E como ele vai fervendo e o brigadeiro não pode queimar o fundo, perceba que eu tenho que manter a temperatura baixa e continuar mexendo na mesma velocidade rápida. Senão ele queima o fundo, né? E aí eu vou inserindo agora aqui, ó, os chocolates. Que é o que vai dar a cremosidade a esse brigadeiro. Como a temperatura já está alta aqui na panela e ele já está fervendo, o derretimento desse brigadeiro vai ser desse chocolate vai ser muito rápido aqui. E aí você já percebe, ó, que ele já vai adquirindo uma consistência grossa. Ele tá começando a adquirir uma consistência grossa, mas não se engane. Isso aqui não é ponto de enrolar brigadeiro. Eu passei um tempão ainda para descobrir qual seria o ponto ideal para enrolar o brigadeiro. Ainda não é esse. Tá fervendo. Perceba que eu já consigo, às vezes, ver um pouquinho do fundo da panela, mexendo ininterruptamente, mas ele ainda não está solto. Pra gente parar de mexer, ele tem que estar completamente solto da panela, como se fosse uma massa que não se encaixa aqui. Ó, já tá bem mais grosso. Já derreteu o chocolate, né? Já virou junto com o brigadeiro uma massa uniforme. Já tá cozido, mas aí agora eu vou colocar o creme de leite, que é pra dar uma consistência diferente. Então aqui ele já tá mais grosso, ele já tá, na verdade, até cozido, mas a gente precisa ainda, o diferencial que eu vou colocar pra dar ainda uma maior cremosidade é colocar e adicionar
o creme de leite, certo? Aí a quantidade é muito do paladar de quem tá fazendo, quem vai comer. Eu acho que o ideal para uma panela, para uma lata de leite condensado, né, que vai produzir uns 30 brigadeiros, são 2 colheres bem cheias de creme de leite, tá? De novo, o creme de leite, ele pode ser da marca que você costuma trabalhar em casa, mas o ideal é que ele tenha uma boa procedência no mercado e que antes de você utilizar, ele tenha ficado um pouquinho no freezer, pra você não ficar, pra você não colocar o soro do creme de leite aqui dentro. Aí eu misturo e vou mexendo bem rápido, porque como já está cozido o brigadeiro, se eu não mexer rápido, ele vai queimar. Então eu misturo bem rápido, né? Continuo mexendo aqui. Perceba que a cor do brigadeiro ela já mudou um pouco. É como se eu tivesse dado um brilho ao próprio brigadeiro, né? Ele agora tem uma cremosidade, um brilho que fica perceptível aos olhos. E aí perceba que começam a se formar as bolhas, né? Que indica que esse cozimento já aconteceu. Então, a partir de agora, o ponto do brigadeiro ele vai ser muito pessoal. Se eu estivesse fazendo aqui um brigadeiro de panela, um brigadeiro de colher, eu posso parar aqui. E aí você coloca, né, em uma panela grande, numa caçarola pequena, divide com as amigas, dá uma colher pra cada um e tá tudo certo. Mas se você quiser fazer bolinhas de brigadeiro, aí o ideal é que você realmente espere ficar um pouquinho mais consistente e todo saindo da panela. Sai da panela mais ou menos assim. Quando eu começo a fazer assim, ó, quando eu começo a colocar a colher, eu começo a ver o fundo e eu começo a perceber que ele todo vai desgrudando das laterais da panela. Ó, todo ele vai desgrudando. Então, quando eu começo a perceber que ele tá todo desgrudando das laterais, significa que já é provavelmente um tempo bom pra gente, então, desligar e esperar ele esfriar. Tô deixando só mais um pouco. Uma dica que é muito útil pra quem tá começando a fazer brigadeiro é: Lígia, eu quero que fique no ponto de fazer as bolinhas de brigadeiro, mas eu não sei se tá bom ainda. Uma dica é, se você desligar agora, se você desligou porque você não tem muita certeza, você pega uma colher pequena, pode ser uma colher de sobremesa com brigadeiro, coloca no freezer, espera atingir uma temperatura ambiente, tira do freezer, faz a bolinha e deixa do lado de fora da geladeira por uns 15 minutos. Se a bolinha não derreter, é porque já tá num ponto bom pra enrolar. Se ela derreter, é porque o brigadeiro ainda precisa ser cozido por mais um tempo. Aí você volta pra panela e continua mexendo aqui mais um pouco, né? Pronto, eu vou parar agora. Perceba agora que ele já tá todo cremoso, mas já tá bem mais grossinho, ó, todo saindo das laterais da panela, ó, ele não fica mais grudando, ó, ele todo sai. E se eu fizer assim, pronto. Posso desligar o fogo, aí eu coloco num prato untado com manteiga e posso deixar para secar em temperatura ambiente até ter condições de ser manuseado com as mãos. E aí você faz o brigadeiro do jeito que você quiser.